Olá pessoal, vou corrigir então aqui mais uma lista de exercícios de derivada, hein? A lista do 16 ao 30. Ó, esse primeiro aqui. Já pode fazer direto, porque não tem nenhuma alteração aí para fazer na função, ó. Como que a gente fazia a derivada dessa função? Ln da base vezes a função toda vezes a derivada da interna. A derivada da interna na exponencial é a derivada do expoente, certo? Uma derivada de 4t mais 2, ó, é só 4. Né? Porque de 2 é 0, então 4. Aí você teria que colocar um parêntese aqui, você poderia resolver esse ln de e, que dá 1, certo? Então você pode reescrever tirando esse daqui, ó. Ficaria assim, deixa eu colocar aqui, vai. Aí você pode colocar o número à esquerda, né? Fica um pouquinho mais organizado. Opa, mais 2 aqui. Isso aí. Ó, 17. Então, também já pode derivar direto, né? Então ln da base vezes a função toda, você copia tudinho, sem exceção, é 1 aqui, 1 mais 3t elevado a 2, ó, copiei tudo, né? Vezes a derivada da interna. A interna, nesse caso aqui, ó, você tem que usar a regra da cadeia quando você for derivar só o expoente. Ó, como é que deriva isso aqui? Cai o 2, né? Subtrai 1, ficaria 1 aqui, ó, não precisa colocar porque é 1. Vezes a derivada da outra interna agora, a interna da interna. Derivada do 1 mais 3t, que é 3. E é isso daí. Eu vou fazer só essa parte, né? Vou fazer só a derivada. Ó. Depois você continua aí se você quiser. E é importante algumas coisas, né? Você tira... Eu não vou copiar de novo não, porque é muita coisa. Então, ó, você tira esse ln de 1, que vale 1, ó. Pode multiplicar esse 3 com esse 2, dá uma... fica mais curto. Né? Ó, o 18. Antes de derivar, você tem que tirar da raiz, certo? Então, não vou colocar o linha aqui, ó. Tudo que está lá dentro, ó, fica elevado a 1/3, né? Ó, porque é raiz cúbica. Então, esse 3 vem parar debaixo do 1 que tem aí dentro, que você não está vendo, mas ele está aí, né? Então, fica assim, ó, quando você tira da raiz, essa raiz aqui, ó. Agora, vamos derivar isso aqui. Z' de x. Cai 1/3, né? Subtrai 1 desse aqui. Eu até fiz aqui um rascunho, depois você olha aí, para o vídeo se você quiser dar uma olhada. Quando você faz 1/3 menos 1, né? Tem a soma de fração, ó, dá menos 2/3, menos 2 sobre 3, vezes a derivada da interna. A derivada da interna é a derivada desse 2 elevado a x mais 5. Como você deriva 2 elevado a x? Ln de 2 vezes 2 elevado a x. Né? Mais 0. Derivada de 5 é 0. Então não precisa colocar mais 0. Coloca só o parêntese aí no ln de 2. A próxima aqui, o 19. Ó. Já dá para derivar direto. Ó. É exponencial, né? Então, ln da base vezes a função toda vezes a derivada da interna. A interna é esse pedacinho aqui, a derivada disso tudo aqui é só 5, né? Só o número 5, porque menos 3 é 0. Coloca o parêntese aqui, certo? E essa tá praticamente, não tem nada para fazer aqui, ó. No livro aí, provavelmente você vai encontrar só a ordem trocada. Eles põem os 5 sempre à esquerda. O número que está sozinho assim, ó, fica à esquerda. Eles trocam a ordem da multiplicação, né? Mas não faz diferença nenhuma, certo? Próximo. Deixa eu colocar direitinho aqui.
o 20. Ó, tem uma raiz aí. Então vamos tirar da raiz. Como tira da raiz essa raiz? Ó, tem o 2 aqui da raiz quadrada, né? Então ficaria... Esse 2 aqui, você não está vendo, mas ele existe aqui, vai parar debaixo do 3, certo? Ó, vem aqui, ó. Aí você tira da raiz. Aí vamos derivar isso aqui agora, ó. Quando a gente vai derivar isso aqui, você tem uma regra da cadeia para aplicar aí, ó, que você vai derivar a parte externa primeiro, cai o 3 sobre 2 e faz 3 sobre 2 menos 1. Eu fiz o rascunho aqui do lado, ó, dá meio positivo. Agora vezes a derivada da interna. Quando você vai derivar a interna, você tem um produto. Aí lembra que eu já falei algumas poucas vezes para vocês. Quando você tem um produto, como é que você deriva? Você usa a regra do produto, certo? Vou usar a regra do produto aqui, ó. Então a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais copia a primeira e deriva a segunda, que é ln da base vezes a função. Tá? Como você tem uma soma, então ó, é a derivada da parte externa vezes a derivada da interna. A derivada da interna é uma soma, tem dois termos aí, ó, somados. Então você tem que colocar um parêntese para garantir que esse aqui vai multiplicar os dois. Certo? Próximo 21. Aqui, ó, eu só vou reescrever, né? Que o que dificulta aqui é só uma visualização melhor disso aqui, ó. Para você, na hora de derivar interna, você não errar. Ó, se você conseguir visualizar isso aí, ó, que esse 3w sobre 2, você pode escrever, ó, 3w, assim, ó, você pode escrever, você pode isolar aqui, deixar separado esse 3 sobre 2, ó. Né? Vamos fazer aqui por partes, vai, ó. Ó, você tem isso aqui, ó, 3w sobre 2 no livro, tá, né? Você pode escrever 3w sobre 2 e você pode ainda escrever o 3 sobre 2 separado, assim, ó, que vai facilitar aí na hora de você derivar, você enxergar qual é a resposta da derivada desse aqui. Ó, como é que deriva isso? É exponencial, né? A variável está no expoente, então é ln da base vezes a função toda vezes a derivada da interna. A derivada desse carinha aqui, ó, desse 3 sobre 2w, é 3 sobre 2. Só. Né? Coloca aqui. Depois você pode tirar esse ln de e aqui, ó, que vale 1. Certo? Por que a derivada desse aqui é 3 sobre 2? Ó, você lembra lá que a derivada de 2x. A derivada de 2x, 2. Certo? Derivada de 5x. Se você derivar, estou fazendo aqui só para curtinho assim para você lembrar. Derivada de 5x. 5. Derivada de 3 sobre 2x. 3 sobre 2, certo? Então a derivada de 3 sobre 2, w é só 3 sobre 2. Próximo aqui. Esse aqui não precisa fazer nada, já pode derivar direto. Ln da base vezes a função vezes a derivada do menos 4t. Menos 4, certo? Tem um monte de gente que fez a lista aí e colocou só 4. Né? Vocês tem preconceito com o coitadinho do sinal negativo? Não pode. Ele tá lá, ó, ele tem que servir para alguma coisa. Ele não vai... Você não pode derivar menos 4t, a resposta não pode ser igual a 4t positivo. Não pode, né? É o menos 4. Aqui, novamente, você tira aí o ln de e, faz mais uma passagenzinha. O último aqui, dessa página. Vamos tirar da raiz, não é isso? Ó, x a terceira mais 1 elevado a meio, né? Ah, comentário aqui que eu até coloquei aqui. Lá no livro tá S, mas o S confunde com 5, né?
na minha letra, entendeu? O meu 5 é muito parecido com S. Eu troquei o S por X, tá? Pra resolver, ficar melhor. Senão você vai ficar muito estranho aí. Ó, como é que deriva isso? Vou colocar o linha aqui. Porra, aqui eu esqueci. Vou voltar lá, corrigir. Vou colocar o linha aqui. Cai o meio. E subtrai 1. Fica menos meio. Vezes a derivada da interna, que dá 3x ao quadrado, certo? Várias pessoas fizeram uma derivada disso aqui. 3x só. Viu? Não é cai o expoente e subtrai 1? Fica 2, né? Tá bom? Próximo. Bom, esse aqui, antes de derivar, vamos só tirar da raiz. Eu fiz a mesma coisa, era S, eu coloquei X no lugar do S, tá? Vamos tirar da raiz primeiro, né? Porque na hora de você derivar o expoente aí, isso vai atrapalhar. Então, a partir daqui, a gente já consegue derivar, ó. ln da base, que eu acho que vocês já sabem que nem precisava estar aqui, né? Que vale 1, mas eu vou colocar em todas. Então, ln da base vezes a função toda, tá aqui, ó, vezes a derivada desse expoente, que dá meio de x menos meio. Tá bom? Vou só derivar aí. Aqui. Tem um produto, então, regra do produto. Derivada da primeira é 1 vezes a segunda sem derivar. Tá? Mais. Copia a primeira e deriva a segunda. ln da base vezes a função vezes a derivada desse cara aqui. Ó. Quando você deriva esse aqui, ó, ele é um pouco longo, né? Ó, ln da base vezes a função toda vezes a derivada do expoente, que vai dar menos 2t. Tá bom? Novamente você pode copiar aí e fazer algumas simplificações aí bem óbvias, ó. Você pode tirar esse ln de e, você pode colocar esse menos 2 à esquerda aqui, ó. Eu vou ter que colocar um parêntese aqui porque ele está na direita. E dá para multiplicar o t com o t também, se quiser, ó. Fica até o quadrado, para não ficar esse t. Você troca a ordem dos produtos aí e dá uma melhorada boa. Pode tirar o ln de e, né? Que vale 1. Aqui também tirar esse 1, que 1 vezes isso é isso mesmo, né? Só coloquei aí para você entender melhor. Próximo. Aqui temos uma raiz, ó. Eu não vou derivar agora, vou apenas tirar da raiz aqui, fazer essa passagem. Também essa letra Z também é meio ruinzinho aí, mas... Bom, essa não confunde muito, eu vou deixar ela aí. E aqui nós temos uma regra do produto, certo? Ó, uma regra do produto. Então... eu falei o contrário dessa vez, né? Nós temos um produto, então nós vamos usar a regra do produto. Ó, derivada da primeira, cai lá o meio, subtrai 1, fica menos meio. Essa é a derivada da primeira, ó, vezes a segunda sem derivar, mais, agora eu copio a primeira e derivo a segunda. ln de e vezes a função toda, vezes a derivada da interna, que é esse aqui, ó. Derivada desse carinha aqui, menos 1, hein? Derivada de menos z, menos 1. Coloca aqui o parêntese e você pode fazer algumas passagens aí, tirar esse ln aqui, colocar esse negativo na esquerda para não ficar o menos 1 lá entre parênteses. São detalhes aí de simplificação, né? O 27. Esse aqui tem duas opções. Se você for derivar do jeito que está aqui, você usa a regra do quociente. Tá? Se não, a gente pode reescrever
há muita controvérsia nisso aqui, né? Se fica mais fácil mesmo. Depende, eu acho que fica um pouquinho mais fácil, mas não muito. A regra do quociente também ela é bem tranquila, né? Eu vou subir esse cara aqui, ó, e trocar de sinal o expoente. E aí eu transformo num produto. E eu vou aproveitar nessa mesma passagem e tirar a raiz aí, ó. Então z elevado a meio, tá? Esse de cima, ó. Vezes z elevado a menos z. Tá bom? Eu subi esse aqui, troquei de sinal expoente. Esse aqui eu tirei da raiz. Agora eu derivo usando a regra do produto. Por quê? Porque é um produto. Ó, derivada da primeira, meio de z menos meio, né? Vezes a segunda sem derivar. Mais, copio a primeira e derivo a segunda. Ln da base vezes a função toda vezes a derivada da interna. Menos 1, derivada do menos z. Tá bom? Depois você faz mais umas passagens aí. Tira o ln de e daqui, que ele vale 1. O 28. Ele é muito parecido com o 27. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Então o z aí eu posso colocar z elevado a meio, o de cima, vezes, eu vou subir esse z aí, 2 elevado a z, vai ficar 2 elevado a menos z. Aí eu transformei num produto, em vez de usar a regra do quociente. Ó, linha agora aqui, porque eu vou derivar. Aí cai o expoente aqui, cai o meio, fica menos meio aqui em cima. Derivada da primeira, né? Ó, regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais copia a primeira e deriva a segunda. Ln de 2 vezes 2 elevado a menos z vezes menos 1. Tá? O ln de 2 tem que colocar um parêntese aqui. E agora você não vai excluir esse cara aqui, porque a gente tira o ln de e fora da jogada, porque ln de e vale 1, né? Esse aqui não vale 1, ele tem um valor. Então ele não pode sair. Então ele fica aí. E vamos para o 29. Ó, é um produto, então nós vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira, 1 vezes a segunda sem derivar, mais copia a primeira e deriva a segunda. Ln da base vezes a função toda vezes a derivada da interna, a derivada desse cara aqui. Menos 2, certo? Aqui dá 0, do 5 dá 0, e do menos 2t, menos 2. Seria menos 2 mais 0 a derivada disso aqui. Isso quer dizer 0 menos 2. Aí dá menos 2, tá? É isso. E o último. Algumas questões dessa, então, vocês estão tendo problema por conta de matemática básica aí, ó. Para você resolver isso aqui, fica mais fácil se você separar. Né? Fica mais fácil não, você tem que fazer isso. Se você não fizer, se você não escrever assim, ó, vou mostrar aqui para você. Vou colocar o 3 para cada um, ó. É uma das maneiras de resolver, né? Porque os dois estão divididos por 3, ó. Cada um deles está dividido por 3. Isso aqui é como se o cara tivesse somado fração daqui para cá, ó. Daqui para cá eu separei. Né? É melhor derivar assim, ó. Desse jeito aqui, sem fazer do jeito que eu estou fazendo, sem reescrever do jeito que eu fiz, você teria que usar a regra do quociente na hora de derivar a parte interna. E assim não precisa. Só separei e a gente deriva. Quando for derivar a parte interna vai ficar mais fácil. Ó. Como é que deriva aí? Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Então cai lá o 2, né? A parte de dentro a gente vai copiar, né? Eu vou colocar 1 aqui só para você não confundir. Cai o expoente, subtrai 1. Ficaria 1, não precisaria escrever, né? Vezes a derivada da interna. Ó. Qual é a derivada de x² sobre 3?
2x sobre 3. A derivada de 2/3 é 0. Tá? Por que a derivada... Você faz a regra do tombo normal aqui, ó. Cai o 2 lá e subtrai 1. O 3 está lá embaixo e ele continua. É um número que está dividindo o x, né? É como se você tivesse, ó, para explicar de um outro jeito, se de repente você não entendeu desse ainda. É como se você tivesse 1/3 vezes x ao quadrado. Ó, isso aqui é um outro jeito de escrever esse daqui, ó. Quando você deriva isso aqui, eu vou fazer assim só para mostrar que está derivando. Quando você deriva isso aqui, o 2 não multiplica o 1, né? O 2 multiplica o 1/3. E 2 vezes 1/3 é multiplicação de fração, né? É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Você põe 1 aí, ó, dá 2/3, né? E aqui você subtrai 1 desse aqui, fica 1. Tá? Se você deixar desse jeito aqui, ó, você teria que fazer regra do quociente no momento de derivar a interna. Ó, essa parte aqui ficaria igual, né? Igual não, porque era um 3 só aqui embaixo. Mas aqui, ó, teria que fazer a regra do quociente. Deriva o de cima vezes o de baixo sem derivar. Aquela que ficaria maior aqui, né? Daria para simplificar e acabar ficando isso aqui mesmo. Mas dá um belo de um trabalho. Deixa eu fazer um traço aqui. Aqui para baixo foi só rascunho da explicação. Certo, gente? Até mais então.